Salve telanautas, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Heitor Teixeira e hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Lower Decks, We'll Always Have Tom Paris. Quero deixar avisado para todo mundo que a gente vai ter sim spoilers por aqui. Se você tá chegando agora, deixa um like para ajudar a fortalecer o canal, inscreva-se, ative as notificações para ficar sabendo do lançamento de novos vídeos. Eu também gostaria de lembrar vocês que no sábado agora a gente vai ter o lançamento do clube do episódio. Então, para quem não está sabendo do que se trata, eu vou deixar um link com um vídeo explicativo de tudo bonitinho para quem quiser participar desse evento que vai falar a respeito de episódios de Star Trek. Vou deixar link fixado, vou deixar link na descrição e no card também. Em relação a Cerritos, eu vou confessar para vocês que o design dessa nave tem cada vez mais crescido. Na minha opinião, tem se tornado algo mais agradável cada vez que eu olho para ela nas diferentes situações, diferentes ângulos. E acho que ela caberia muito bem ali misturada com outras naves em séries live action numa boa, sem ter nenhuma grande dissonância, como se ela, por ser da animação, não fosse combinar ali. Então isso eu acho que é um mérito. Pro estilo da nave, a forma como eles criaram, como ela está inserida nesse universo, eu acho que ela funcionaria muito bem, então ponto positivo. Nesse episódio a gente vê o Boimler lidando com as consequências de ter retornado para Cerritos depois de sair da Titan, e aqui a gente vê que as coisas vão acontecendo ali, um problema se acumulando em cima do outro, porque ele não está de volta inserido no sistema. Alguém disse para ele lá que ia cuidar disso, mas aparentemente a coisa não ficou como devia. Eu achei que ficou de uma forma um pouco exagerada, porque esse negócio de nem o sintetizador nem as portas quererem funcionar para ele, ou abrir ou servir comida para ele, sendo que são coisas não essenciais, a menos que estivesse tratando ali de alguma área mais confinada, que fosse restrita e tudo mais, de segurança. Não vejo muito o porquê esses equipamentos não funcionarem, principalmente em situações de emergência. Então nesse aspecto eu entendo que se trate de uma série cômica que vai querer fazer graça com problemas do dia a dia. Eu só acho que eles deram uma exagerada com como eles fizeram com que algumas coisas se comportassem aqui, porque fez um pouco menos de sentido dentro de um universo onde essas coisas normalmente não seriam um problema. Eles fizeram ali o retorno do Shax, o chefe de segurança, onde eles brincam com aquele efeito nerd, o No One Ever Really Dies, como se fosse uma sigla. E a gente sabe que eles acabam conseguindo quando querem trazer quem eles quiserem. Conseguiram trazer inclusive a Tasha Yar de volta, depois dela ter morrido lá no finalzinho da primeira temporada. É uma desculpa que eles resolvem virar pra gente e falar assim: não se incomoda, não se preocupa. Meio que a resposta, a explicação existe, mas não incomode sua cabecinha de fã com isso. Só saiba que ele está de volta. Então eles fazem essa brincadeira aí, citam um sem número de coisas e situações, nexos e borgs, implantes e universos paralelos e mirror universes e afins, pra gente saber que métodos para trazer um personagem de volta não faltam. Quem deve ter ficado contente com esse negócio de trazer um personagem sem lá muitas explicações deve ter sido William Shatner. Não que ele vá assistir a série, né? Para uma das tramas que eles exploram no episódio, eles pegaram a médica-chefe, a Kaitiana, para poder gerar ali um problema, algo que ela precisa ser alcançado. Nisso a gente precisa montar um time. Eles resolveram quebrar aquela mecânica de sempre a Mariner e o Boimler, sempre a Tendi e o Rutherford. Resolveram fazer uma mistura diferente aqui. Então é sugerido ali que a Mariner e a nossa Orion, a nossa verdinha, acabem se juntando e tenham a oportunidade de fazer uma missão juntas, a missão das minazinhas, Girl Power e tal, e elas começam a conversar entre elas. É óbvio que eles tiram sarro inclusive disso, como se fosse a série sendo autoconsciente, referenciando algo que os próprios fãs já comentaram, né? Já tinham falado em algum momento ali, sobre será que eles vão mexer nessas mecânicas das duplas e tal. É uma boa oportunidade para a gente descobrir um pouquinho mais a respeito do mundo em que ela está inserida, e a gente vê que por mais que ela tente se afastar de um monte de estereótipos e de um monte de coisas que são ditas a respeito dos Orions, ela tá de fato atolada até o pescoço naquela cultura e tal. Ela sabe que essas coisas são verdade, mas ela quer lutar contra. Eu não sei se funciona bem como uma metáfora pra gente ver grupos que de repente têm características desagradáveis e você ter pessoas lá dentro que mereçam ali o benefício da dúvida de estarem tentando se tornar pessoas melhores, ou se de repente vai ter gente que vai fazer uma leitura
de que um grupo ruim sempre vai ser um grupo ruim, ponto final. Então isso acho que vai depender muito da interpretação pessoal de cada um. Não acho que o episódio tenha dado uma resposta fácil nesse sentido. A visita da vez fica por conta do personagem Tom Paris, saído diretamente da série Voyager. É muito bacana receber essas visitas, essas pessoas ilustres vindo colorir um pouquinho aqui. Eu só acho que às vezes essa série acaba se tornando dependente demais de detalhes e referências e coisas da franquia. Parece que ela acaba não sendo autossuficiente, parece que ela tá o tempo inteiro com um pezinho preso num easter egg, ou na aparição de alguém, ou alguma coisa. Então eu gostaria, para que eu ficasse mais satisfeito, isso é uma visão muito pessoal, não estou dizendo que eles estão errados, só estou dizendo que me agradaria mais se fosse assim, se eles conseguissem fazer uma coisa mais autossustentada, aonde as histórias aqui tivessem começo, meio e fim, tivessem aquele algo pra gente pensar, pra conversar, tivesse aquela coisinha extra que a gente sempre lembra daquele episódio com carinho por causa daquele determinado elemento, que é uma coisa que tem um pontinho ali de filosofia envolvido, algo pra pensar, ainda que envolto aí nesse pacotinho de humor. Tudo bem, é o caminho que eles resolveram seguir, legal. Mas eu realmente acho que às vezes ver a série assim, o tempo inteiro referenciando coisas, eventos e situações que são ligadas com a franquia como um todo, acaba fazendo com que a sensação aqui seja de que a série nunca de fato traz alguma coisa de lá muito relevante pra gente. Tá certo que a Cerritos sempre foi apontada como sendo uma nave não essencial, mas enquanto série eu sinto um pouquinho mais de falta de autonomia pra ela. O humor segue nesse estilão meio Chaves, meio Mr. Bean, onde as coisas deveriam ser simples, mas é um tropeção, é uma falta de coordenação motora que faz alguma coisa importante quebrar e tal. E aí a emenda acaba ficando sempre pior do que o soneto, você acaba criando uma situação complicada que você tenta remediar, e aí o plano que você tem para poder arrumar o que você desconstruiu causa mais problemas, aquele efeito dominó e tal. É um método clássico de contar histórias de humor, a gente entende. Eu só acho que às vezes isso parece um pouco fora o que eu esperaria ver em Star Trek, mas de qualquer forma é o caminho que eles seguem e a gente vê a coisa ali se montando nessa comédia de erros. Até porque Star Trek, enquanto franquia, sempre teve um pé no bom humor desde a série clássica lá, as interações do Spock com o McCoy, outras tantas coisas e pequenos momentos que faziam com que a gente assistisse aquilo sabendo que a história por trás maior ali que está sendo entregue pra gente é uma coisa séria, é uma coisa bacana, é uma coisa que traz reflexão, mas tinha momentinhos onde a gente podia ver determinadas coisas acontecendo com um bom humor, você tinha personagens que se destacavam, fosse o Mud, fosse de repente o próprio episódio Shore Leave, que é bem engraçadinho, o episódio dos pingos, ou outros momentos soltos que a gente via que tinham interações ali que faziam a gente dar risada com o que foi dito, com a piada, com de repente o sarcasmo, a ironia que era apresentada ali. A gente sabe que tem alguns atores que se destacam por ter um timing cômico muito bom espalhados dentre as franquias todas, né? O próprio Brent Spiner, que faz o Data, teve alguns momentos incríveis, teve algumas coisinhas ali que foram colocadas que não estavam fora da proposta séria do que o episódio colocava, mas era aquele momento de alívio cômico que funcionava muito bem. What is it? It is green. Sem fazer com que a série se descaracterizasse, se desconfigurasse e partisse para uma palhaçada onde você deixasse de ver aquilo com bons olhos, com olhos sérios, mas de qualquer forma aqui é uma série que eles fazem tudo muito na palhaçada o tempo inteiro. Isso complica um pouco e faz com que o meu cérebro tenha uma certa divisão entre analisar essas coisas meio como uma série cômica, engraçadinha que eu vejo, me divirto e tal, e o fato de ser Star Trek. Às vezes parece um pouco uma coisa meio água e óleo, onde as duas coisas não se misturam bem. Eu acho isso um pouco chatinho. E como a gente já viu em diversos episódios aí, os personagens tripulantes acabam precisando fazer alguma alteração cosmética. Normalmente eles recorrem a algum truque ali da área médica para conseguir trocar de espécie, pelo menos
de forma temporária para poder se misturar com outras espécies. Eu achei a versão verdinha, a Orion ali da Mariner, acabou ficando meio que temporária demais até pro meu gosto. E o Boimler ser confundido com um Kazon eu achei divertido, até porque eu achava aquela espécie meio cebosinha mesmo. No fim de tudo, para poder consertar as coisas, a Mariner acaba trazendo para si a responsabilidade, cria lá a lorota de que tinha uma abelha no cockpit da Shuttle para conseguir aliviar a barra da Tendi. E tudo aquilo, toda aquela preocupação que eles tiveram para conseguir lá o artefato que a Kaitiana queria, né? Essa doutora que na verdade é de uma espécie felina. Quem é que ia conseguir prever uma coisa dessas? Tava só interessado, era na caixa mesmo. O conteúdo dos 3 episódios lançados até agora, esse aqui foi o que eu mais gostei. E vocês, o que acharam? Deixem os comentários aqui. Não esqueçam, vai rolar o clube do episódio. Para mais informações, deem uma olhada nos links, tá bom? Fiquem aí com 2 sugestões de vídeo para continuar curtindo o conteúdo do canal. Um forte abraço, galera, e até mais!